Olá, sétimos anos. Professora Sueli vai trabalhar com vocês dias 10 a 14 de maio. Nossa apostila é universitário, páginas 29 a 39. Tem uma atividade na página 39, letra B. Conteúdo ortografia, GJ é uma correção, página 24 e 25. Tema 2, trocando emoções e impressões pessoais, perdão. Texto 1, história em quadrinhos, explorando o texto, hora da leitura. Texto 2, romance fragmento. Rumo ao sol, nome do texto, explorando o texto, questões, reflexão sobre o uso da língua, comparação e metáfora. Temos aqui uma errata, professora pede a compreensão de vocês, professora fez uma leitura para vocês. Então aqui o sobrenome do autor de O Grito, li para vocês, Munch, ele não é inglês. Então a leitura deste sobrenome do autor é Mank. Então quando algo vai a público, chamamos de errata. Então obrigada pela compreensão de vocês. Então eu leio Mank. Seguindo, correção. Então, para a letra B, regional, regionalizar. Para a letra C, laranjeira, laranjal, laranjada. Letra D, refugiado, refugiar. Letra E, ágil, agilidade. Agilizar, agilização. Letra F, lisonjeiro, lisonjear, lisonjeado. Nossa letra A, a professora já havia deixado para vocês. Abaixo, agora complete as palavras com G ou J, de acordo com o que você aprendeu. A professora pediu para vocês lerem as regrinhas. A, JJ, caju, cajá, B. Agia, ajo, G, J, C. Gorjeiam, gorjeiam, JJ, D. Giló, J. E. Viagem, G. F. Penugem, G. E G. Finjo, agiu. E protegem, J, G, G. Tem abaixo também, fingem, G, protegem, G. Só lembrando vocês que existe viagem com G e viagem com J. Viagem com G é um substantivo, viagem com J é um verbo, ok? Seguindo, porque passa muito rápido. Nós temos aqui um texto, uma história em quadrinhos de uma menina que o pai dela foi para a guerra. A professora não vai fazer a leitura porque não dá tempo, tá bom? Então ela perdeu o pai na guerra, a professora pediu para ela fazer uma redação, a redação dela foi autobiográfica, ela contou a história dela nessa redação e ela teve elogios na sala de aula pela redação que ela fez para a professora. Então é para vocês fazerem essa redação. Então esse fragmento dessa história em quadrinhos é de um livro de uma autora. Aqui as questões para esta história em quadrinhos. Então, nós vamos seguir. Então, vocês irão fazer a leitura para vocês responderem. Aqui nós temos, antes da leitura, que é um romance, é um fragmento. Vocês também irão fazer antes da leitura, né? Hora da leitura. Rumo ao Sol fala de uma personagem, o nome dela é To. A professora vai ler os 2 primeiros parágrafos para eu fazer uma atividade para vocês. Daqui a pouquinho a professora volta nos 2 primeiros parágrafos. Explorando o texto, tem as questões para vocês responderem. Aqui, que títulos você daria para cada parágrafo do texto, considerando as ideias predominantes em cada um deles? Então, parágrafo 1. Então, a Pro vai ler e vai explicar para vocês. Opa, vamos voltar um pouquinho. Então, vou ler o primeiro parágrafo. Para de tocar flauta. Ela sabe que começou a chorar. Uma lágrima corre ao longo da face, contorna os lábios e penetra na boca.
Ela sente o gosto salgado desta lágrima. A menina coloca a flauta no colo, levanta o canto de sua camisa, baba e enxuga as lágrimas. Ela sorri para ela mesma. Então, vamos seguir um pouquinho? O que a professora fez? A ideia principal do primeiro parágrafo. O que vocês terão que fazer até o parágrafo 8? Vocês terão que ler todos esses parágrafos para vocês colocarem a ideia que predomina cada um deles. Então, a primeira professora colocou as lágrimas de Tu. Então, Pro vai fazer a leitura do segundo parágrafo. Os bosques são tão frescos de manhã. Tu escuta o murmúrio das folhas, sabe que, se não fosse cega, teria apenas de erguer os olhos a fim de ver as folhas que tremulam e que acenam para ela. É primavera. As folhas estão verdes e amarelas, e o sol de abril, passando através delas, chega aos olhos de Tu. Sabe também que, embora cega, o raio de sol suave e benfazejo, de certo modo, consegue atingir seus olhos. Entretanto, parece que ela realmente esqueceu como as folhas podem ser verdes desde que ficou cega há 6 anos. Ela pode também ter esquecido os traços e expressões exatas do rosto do pai, pois faz agora 2 anos que ele morreu. É incrível, né? Esses textos tristes. Parece que faz semelhança com a pandemia, né? Com o momento que a gente vive. Então, a professora leu aí o segundo parágrafo. O que vocês irão fazer a partir do terceiro? Fazer a leitura do terceiro, quarto, quinto, sexto e oitavo para as ideias principais. Então, segundo a professora colocou aí, o outono das manhãs de Tu. Mas vocês podem colocar também, eu tenho uma outra sugestão aqui. Deixa eu ver qual que eu havia colocado. Contato com a natureza, vocês podem colocar esse daí também. É porque em outros países são outras estações, tá bom? Então, nós vamos aí para o nosso próximo. Então, vocês entenderam aqui, né? Vamos para o próximo. Então, metáfora e comparação. Então, a professora já vai explicar para vocês, olha, esta página e esta daqui, tá bom? Então, vamos voltar um pouquinho. Então, metáfora e comparação. Então, o que vem a ser metáfora? Então, metáfora é o resultado de uma relação entre termos por comparação, ou seja, é uma espécie de comparação sem o emprego das expressões. Então, essas expressões são essas daqui, ó. O como, feito um. Então, aqui continua a frase. Que nem, tal qual, parece que, tanto quanto, então continua. Então, na verdade, a metáfora, essas expressões, fica implícito, ou seja, elas não aparecem na minha frase. Então, essas frases, as 2 primeiras, a professora retirou da atividade de vocês. Então, aqui, essa tristeza era um caranguejo com fortes pinças. É uma metáfora. Então, se vocês verem, essas expressões que a professora deixou em negrito, elas não aparecem aqui na minha metáfora. Olha aqui a comparação para vocês verem, ó. Essa tristeza era como um caranguejo com fortes pinças. Tá vendo aqui, olha? Então, ela já aparece. Então, a comparação ela aparece. Já para metáfora, essas expressões não aparecem. Então, eu fiz os jogos das frases. A morte é como um filme que parou de repente. Então, aqui, como, ela é uma comparação. A morte é um filme que parou de repente. Então, aqui é uma metáfora. O tempo é um fio. Aqui é uma metáfora. O tempo é como um fio. Aqui é uma comparação. A vida é um mar de rosas. Então, aqui é uma metáfora. A vida é como um mar de rosas. Aqui é uma comparação. A mata era virgem. Metáfora. A mata era bela como uma virgem. Então, aqui é uma comparação. Então, não é difícil, né, nós identificarmos uma metáfora e uma comparação. Então, é só vocês
se atentarem a essa regrinha que a professora deixou e a explicação da professora, tá bom? Então, nós vamos seguir. Essa atividade aqui a professora já fez a explicação para vocês. Aqui também já expliquei para vocês, inclusive a professora tirou frases daqui, olha, tá vendo? Então, vocês irão ler com calma para vocês responderem, tá bom? Já foi explicado para vocês. Então, seguindo aqui também, ó, inclusive a professora até tirou aqui, ó, essa tristeza era como um caranguejo com fortes pinças, tá vendo? Tá bom? Aqui abaixo. Complete as frases com palavra e expressão que estabeleçam uma relação de comparação com o termo em destaque. Veja o exemplo. A menina cantava feito um pássaro. Amanhã surgia como? Então, aqui é para vocês completarem com palavras ou mais de uma palavra. A menina surgia como? Pode ser como um raio de sol. Então, fiquem à vontade, é vocês que irão completar. A música de Dó era tão suave quanto um beija-flor, um raio de sol, né, uma música. Então, vocês que irão completar do jeito que vocês acharem melhor. Aqui é o nosso, né, finalizando nossas atividades. Então, leia a tira a seguir. Considerando o contexto, podemos afirmar que o nome do cachorro é uma metáfora? Justifique. Faísca. Venha pegar o pauzinho. Será que é uma metáfora o nome do cachorro Faísca? Certamente. Então, vocês vão justificar por que será que o nome do cachorro é uma metáfora. Compara a que, Faísca? A letra B. A partir da leitura da tira, produz uma frase criando uma comparação. Então, vocês podem usar aquelas expressões que a professora deixou para vocês, tal qual, como, que nem, tá bom? Leia o anúncio publicitário ao lado. Que elementos foram aproximados na frase? Não seja frio como o inverno. Então, são 2 elementos. Quais elementos são? A palavra frio, nesse contexto, apresenta duplo sentido. Quais são eles? Duplo sentido. Pode ser 2 ou pode ser mais. Na verdade, são várias interpretações. A gente fala duplos sentidos, ok? Aqui vocês irão ler, ó, leia as metáforas a seguir. Então, aqui são algumas metáforas, vocês irão ler. Por que podemos afirmar que as frases lidas são metáforas? Por que será que elas são metáforas? Vocês podem voltar no quadrinho da professora para vocês tirarem a resposta de lá. Aquele quadrinho que a professora explicou, naquele retângulo, na verdade. Tudo bem? Então, nós temos aí a página 29, a letra B, para finalizar a atividade de hoje, ok? Então, ótima atividade para vocês, ótima semana. Até a semana que vem, nosso próximo vídeo. Qualquer coisa, a professora está lá no grupo do WhatsApp, se vocês precisarem tirar dúvidas.